Todos os anos, cerca de 39 mil toneladas de roupas são descartadas no deserto do Atacama, criando verdadeiras montanhas de lixo têxtil. Muitas dessas peças ainda estão em ótimo estado e tem peças, gente, que nunca nem foram usadas. Então, para tentar reduzir esse impacto na região, as ONGs Deserto Vestido e Fashion Revolution lançaram o Atacama Recommerce, uma plataforma que resgata essas roupas de grife descartadas e disponibiliza de forma gratuita ao público, que paga apenas o frete e a higienização. Curioso, né? Vamos entender melhor como isso funciona? Conversando agora com a Fernanda Simon, que é diretora executiva do Fashion Revolution Brasil. Oi, Fernanda, tudo bem? Prazer te receber aqui no Money Times. Muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço a oportunidade para falarmos sobre esse projeto. Que legal! Conta um pouco mais para a gente sobre essa iniciativa, né, chamada de Atacama Recommerce. Como é que surgiu essa ideia e qual o impacto que vocês esperam? Bom, essa ideia, ela é a união dos atores, né, do Fashion Revolution, que é uma organização da sociedade civil que trabalha em prol de mais sustentabilidade na moda. Nós nos unimos com a Deserto Vestido, que é uma organização do Chile, e uma agência de comunicação, Artplan, aqui do Brasil, para criar uma ação para trazer sensibilização, para trazer visibilidade para o grande problema que nós estamos enfrentando no setor da moda, né? Porque nós estamos vivendo uma emergência climática e a maneira como nós estamos produzindo, consumindo e descartando as roupas não está alinhada com a realidade do planeta. Então, essa iniciativa, ela visa mostrar esta realidade, né? Mostrar que nós estamos produzindo muito além do que é o necessário, do que é possível ser produzido, né, para respeitar os limites planetários, os limites sociais de respeito aos trabalhadores, né, já que essa é uma cadeia que também impacta diretamente a vida de tantos trabalhadores, e trazer à vista, mas também mostrar, ir além e mostrar que é possível soluções. É possível a gente pensar de uma forma diferente e provocar que o setor da moda pense circularmente, pense num outro formato, num outro sistema, porque o que a gente está vivendo agora não é mais compatível. Felipe, sua pergunta para a Fernanda. Oi, Fernanda, boa tarde. Boa tarde. Não, em primeiro lugar, também é muito legal a iniciativa, parabéns. Como é que a gente, o que o mundo da moda pode fazer hoje em dia? Porque assim, desde a popularização das marcas de fast fashion, a gente viu um crescimento de produção, de fabricação de roupa e distribuição e venda mundial enorme e roupas cada vez mais efêmeras, né? de duração mais curta e praticamente e muitas delas até meio descartáveis. O que o mundo da moda pode fazer para melhorar essa situação, enfim? E o que a sociedade pode fazer também, talvez algum tipo de conscientização? Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um dos principais problemas assim, na questão da sustentabilidade versus moda, né? Exatamente, a nossa produção está cada vez mais acelerada. Então, antigamente se falava na produção de 2 ou 4 coleções por ano. Hoje nós temos a entrada das marcas de ultra fast fashion, que elas são ainda mais aceleradas do que o fast fashion, e elas colocam milhares de itens à disposição por dia. Então, assim, é uma produção exacerbada que não está alinhada, né? Então, nós precisamos que a indústria da moda ela se comprometa com mais sustentabilidade mesmo, olhar para a sua cadeia produtiva, para as pessoas que fazem as suas roupas, criarem modelos produtivos que sejam mais alinhados, que sejam mais criativos, que sejam mais inovadores. Inclusive, essa é uma das provocações que nós trazemos com esse projeto. Mostrar que o que está lá considerado lixo, descarte para grandes marcas, pode ser um produto de luxo, pode voltar para o sistema, ele pode ser refeito, reutilizado, pode ser olhado de uma outra forma. Então, nós precisamos mudar esses paradigmas, mudar essa forma que nós produzimos, que nós consumimos e ter mais atenção, porque esse grande volume de roupas está se tornando lixo, está se tornando um grande impacto, não só ambiental como social, porque sempre existem pessoas que vivem nesses territórios. Exatamente. Fernanda, eu fiquei muito surpresa com a informação que você trouxe, que tem coisa até sem uso, coisa nova, e que muito possivelmente foi descartado porque foi nessa linha de coisas da moda, né, dessa fast fashion ou ultra fast fashion, não foi vendida e a moda passou e aí não tem o que fazer com aquilo, é isso? Exatamente. Muitas dessas roupas elas são descartadas antes mesmo de serem usadas. Então, isso mostra que
para a grande indústria, para grandes marcas e varejistas, muitas vezes é mais barato e mais fácil você descartar o excedente do que você fazer um destino, você levar essas peças e cuidar dessas peças de uma forma correta. Então, isso mostra o quão desalinhado que essa produção ela está. Porque enquanto essas peças para as marcas pode não ter esse valor agregado, né, a gente sabe que as pessoas que estão por trás, elas foram muitas vezes exploradas, elas estão em situação de vulnerabilidade, a gente sabe que a extração de matéria-primas ela pode ser extremamente impactante. Então, todo esse, digamos que, valor socioambiental não está sendo colocado na conta, né? Certo. Felipe, mais uma. Fernanda, fala um pouquinho assim da campanha do ponto de vista prático, né? Como é que ela já foi lançada? Como é que alguém no Brasil, se quiser participar? Eu estou pensando em pegar uns ternos assim para mim lá. Enfim, fala um pouquinho como é que as pessoas podem participar, podem conhecer um pouquinho mais da campanha. Exatamente, a campanha ela está no ar. O primeiro lote de roupas já se esgotou em poucas horas, né? É uma campanha que ela está tendo alcance global. Vale também ressaltar que essa é a nossa segunda parceria. Nós fizemos uma parceria anteriormente, que foi o Atacama Fashion Week, que foi um desfile no meio do Atacama, com roupas que foram feitas a partir daquelas descartadas ali. Então, essa é a continuidade dessa parceria e dessa vez a gente traz o engajamento da sociedade civil. Então, as pessoas elas podem participar, né? Então, esse primeiro lote já se esgotou. Em breve, nós teremos outros lotes. A organização que está lá no Chile, a Desierto Vestido, ela continuará com esse projeto. Mas também vale lembrar que antes de ser uma plataforma de e-commerce mesmo, este projeto ele é um chamado para nós pensarmos sobre o que está por trás das nossas roupas, o que está por trás dessas peças tão baratas e para a gente ter essa consciência e também assim incentivar, né, não só como indivíduo, mas também incentivar o poder público e principalmente as grandes empresas por mais responsabilidade, transparência e um engajamento realmente efetivo. Fernanda, queria aproveitar a tua presença para te ouvir também sobre a Semana Fashion Revolution 2025. Explica para a gente, né, o que ela traz como tema esse ano e o que ela é exatamente. A Semana Fashion Revolution, ela acontece globalmente como um momento de ativismo, de união, para a gente falar sobre as roupas, falar sobre as pessoas que fazem as nossas roupas e realmente esse lugar de se unir e pensar em soluções. Então, essa campanha ela acontece colaborativamente em muitos países, né? É uma campanha global, o Fashion Revolution ele é um movimento global. Aqui no Brasil, nós temos representantes locais, embaixadores em diversas escolas e faculdades e nós realizamos, junto com essa rede, que é uma rede muito potente, centenas de atividades, todas gratuitas, que vão nos mostrar como que a gente pode se relacionar de uma forma mais saudável com as nossas roupas, mas também trazer profissionais para trocar. Temos ações políticas também, ações na rua, ações em escolas, ações em órgãos públicos. Então, é este momento mesmo para a gente se unir e mostrar que a moda ela precisa de uma revolução. Nós precisamos resgatar esse papel tão fundamental das roupas na nossa sociedade, né? Que ela, inclusive, fomenta tanto a nossa economia, né? Deu tanto poder às mulheres, principalmente, ao longo da história, que agora a gente precisa resgatar essa força e fazer com que as nossas roupas elas representem a nossa cultura brasileira tão rica, tão diversa e também todo esse potencial de transformação positivo que elas carregam. Felipe, mais uma. Fernanda, a gente fala muito dessa questão das fast fashion, das marcas internacionais, produzindo muito e tal. Queria saber como é que está a situação no Brasil, como é que as empresas brasileiras tratam essa questão? Elas também estão produzindo a mais? Elas já estão um pouco mais conscientes? Fala um pouquinho do cenário brasileiro, por favor. Olha, temos grandes empresas brasileiras bem responsáveis e eu vejo que existem esforços positivos, né, para se construir uma cadeia ética aqui no Brasil. Porém, vale também lembrar que quando a gente pensa na produção global e a forma que essa
produção é feita, ela impacta a cadeia de moda do Brasil também, né? Então, esses aplicativos, essas marcas de aplicativo ultra fast fashion que produz dessa forma extremamente acelerada, também impacta negativamente o que é feito aqui no Brasil, ficando cada vez mais desafiador, tanto para as grandes marcas quanto para as pequenas marcas, estilistas independentes se desenvolverem aqui e prosperarem. E também vale a pena lembrar que moda vai muito além das roupas, né? Mas também dos processos culturais, artesanais, dos saberes que fazem parte da nossa tradição. Então, se a gente ficar muito apegado a toda essa moda que vem de fora, exportada, e essas não só as peças, o produto em si, mas a cultura que vem de fora, a gente também está deixando de fomentar o que pode ser feito aqui, o que é pensado, desenvolvido, criado. Então, é muito importante também quando a gente pensa em sustentabilidade, inclusive, esta é um chamado da nossa Semana Fashion Revolution, da campanha desse ano, que é o pensar global e agir local. Então, acho que esse projeto, ele mostra, né, essa realidade do mundo, né, que a gente produz esse tanto de roupas, essas roupas muitas vezes são consumidas principalmente no norte global e elas são despejadas no sul global muitas vezes como lixo. Então a gente ter esse pensamento, né, desse volume, dessa alta produção, mas que a gente possa agir localmente e valorizar o que é feito no Brasil e todas as nossas culturas, nossas tradições, nossa indústria e os criativos, enfim, o setor como um todo. Provocações muito importantes. Fernando, vou pedir para você continuar aqui com a gente, porque segunda-feira, pessoal, vocês já sabem, né? É dia daquele quadro muito querido aqui no Money Times, o Letras e Lucros. É aquele momento em que a gente aproveita, né, a presença, a participação de alguém da nossa equipe ou de um dos nossos convidados para pedir, né, absorver ali uma dica de leitura interessante. E, Fernanda, a gente chama de letras e lucros não necessariamente a gente está falando de dinheiro, pode ser que seja de dinheiro, sim, pode ser lucro financeiro, mas pode ser outro tipo, né, de lucro, de coisa boa que a gente pode agregar na vida, na carreira. Sim. E eu quero saber que dica que você separou para a gente. Olha, eu trouxe uma leitura bem recente minha que me impactou muito, que foi o livro do Nego Bispo, A Terra Dá, A Terra Quer, e fala sobre uma nova visão de mundo, uma nova visão de sistema, uma nova não, né? Uma antiga visão quilombola que ele traz os ancestrais dele, mas para nós que estamos inseridos numa outra cultura, para mim foi uma nova visão e me trouxe muitas provocações e eu, assim, sempre lembro dos aprendizados e gostaria de trazer essa recomendação. Então, para quem que ela pode ser interessante? Para quem está em qualquer área, para todo tipo de área de conhecimento mesmo, ela pode agregar? Sim, com certeza, porque nos traz, assim, uma outra visão de sistema, de comunidade, de aprendizados, de palavras. Então, eu acho que é bem rico mesmo para a gente abrir o nosso pensamento mesmo, abrir a nossa mente e ouvir outras percepções. Eu acho que ele me agregou muito e eu acredito que quem se entregar a essa leitura também vai aprender, assim, vai ser enriquecido. Tá certo, então, A Terra Dá, A Terra Quer. É a dica de leitura da Fernanda Simon, participando do nosso quadro Letras e Lucros. Obrigada, viu, Fernanda, pela entrevista e pela dica também. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Valeu.